Olá, Hare Krishna, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Que prazer e que honra estar aqui para a gente estudar juntos aí com a ISKCON Rio. Agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui para a gente estudar juntos. Eu tenho certeza que vocês têm muitos devotos que são extremamente eruditos nos Shastras, e eu conto com a ajuda de todos para que a gente possa juntos dar continuidade ao estudo do Srimad Bhagavatam. Então, muito obrigada por estar aqui e muito obrigada por me convidarem para essa live, para esse estudo. Então, hoje a gente vai dar continuidade lendo o Srimad Bhagavatam, terceiro canto. O capítulo é o 21 e o verso é o verso 14. Esse capítulo é intitulado Conversa entre Manu e Kardama. Bom dia, Hare Krishna, vamos começar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 14. Yemayaya terrata medasastuat Padaravindam bhava sindupotam Upashate kamalavaya tesham Rasisha kamam nidaye pie siuha. Tradução palavra por palavra. Reverências Sundarang, reverências Marcelo, Hare Krishna, muito obrigada pela oportunidade de estar junto com vocês aqui. Então vamos ler palavra por palavra. Ie, as pessoas. Mayaya, pela energia ilusória. Te, de vós. Hata, tem sido perdida. Medasaha, cuja inteligência. Tuat, vossos. Pada Aravindam, pés de lótus. Bhava, de existência mundana. Sindhu, o oceano. Potam, o barco para cruzar. Upasate, o pássate. Adoram. Kama Lavaya, para obter prazeres triviais. Tesham, delas. Rasi, vós concedeis. Isha, ó Senhor. Kaman, desejos. Niraye, no inferno. Api, mesmo. Ie, desejos esses. Siuha, podem ser disponíveis. Tradução e significado são dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Vossos pés de lótus são o navio que realmente nos ajuda a atravessar o oceano de mundana ignorância. Somente as pessoas que perderam a inteligência pelo feitiço da energia ilusória é que adorarão esses pés com vistas a alcançar os prazeres dos sentidos, que são triviais, momentâneos e obteníveis até mesmo por pessoas que estão apodrecendo no inferno. Contudo, ó meu Senhor, sois tão bondoso que até a elas concedeis vossa misericórdia. Significado. Como se afirma na Bhagavad Gita, 7º capítulo, há dois tipos de devotos: aqueles que desejam prazeres materiais e aqueles que nada desejam além do serviço ao Senhor. Mesmo cães e porcos, cuja condição de vida é infernal, podem obter prazeres materiais. O porco também come, dorme e goza de vida sexual ao máximo, e também está muito satisfeito com esse gozo infernal da existência material. Os yogis modernos aconselham
que, como temos sentidos, devemos desfrutar ao máximo, como cães e gatos, ao mesmo tempo que podemos continuar praticando yoga. Isso é condenado aqui por Kardama Muni. Ele diz que esses prazeres materiais estão disponíveis para cães e gatos em condições infernais. O Senhor é tão bondoso que, se os pretensos yogis satisfazem-se com prazeres infernais, Ele lhes pode dar facilidades para obter todos os prazeres materiais que eles desejem, mas não poderão alcançar a fase perfectiva atingida por Kardama Muni. Pessoas infernais e demoníacas não sabem realmente qual é a conquista final da perfeição, em virtude do que elas acham que o gozo dos sentidos é a meta máxima da vida. Anunciam que se pode satisfazer os sentidos e, ao mesmo tempo, recitando algum mantra e fazendo algum exercício, pode-se de maneira barata aspirar à perfeição. Descreve-se aqui essas pessoas como Hatha Medasaha, que significa aqueles cujos cérebros estão arruinados, aspiram ao gozo material através da perfeição do yoga ou da meditação. Na Bhagavad Gita, o Senhor afirma que a inteligência daqueles que adoram os semideuses está arruinada. Da mesma forma, aqui também, Kardama Muni afirma que quem aspira ao gozo material através da prática do yoga estraga sua massa cinzenta e é o tolo número 1. Na realidade, o praticante inteligente de yoga a nada deve aspirar, exceto a cruzar o oceano da ignorância, adorando a personalidade de Deus e a ver os pés de lótus do Senhor. No entanto, o Senhor é tão bondoso que, mesmo hoje em dia, pessoas cuja massa cinzenta está estragada recebem a bênção de se tornar gatos, cães e porcos e extrair felicidade material da vida sexual e do gozo dos sentidos. O Senhor confirma essa bênção na Bhagavad Gita. Tudo o que uma pessoa aspire a receber de mim, eu lhe ofereço conforme ela deseje. Om Agyanati Mirandasya Ganagana Shalakaya Chakshur Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Chandramukha Swami Tinamine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shivasa Digura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vossos pés de lótus são o navio que realmente nos ajuda a atravessar o oceano de mundana ignorância. Somente as pessoas que perderam a inteligência pelo feitiço da energia ilusória é que adorarão esses pés com vistas a alcançar os prazeres dos sentidos, que são triviais, momentâneos e obteníveis, até mesmo por pessoas que estão apodrecendo no inferno. Contudo, ó meu Senhor, sois tão bondoso que até a elas concedeis vossa misericórdia. Muito interessante, não é não, gente? Olha só, eu acho que é importante a gente, eu sei que vocês já estão lendo esse capítulo, mas é importante a gente, de repente tem gente chegando aí, entrando e não viu os capítulos anteriores, então acho importante a gente dar uma contextualizada nesse verso. Esse verso acontece quando Kardama Muni consegue um encontro com a Suprema Personalidade de Deus, após ele ter feito 10.000 anos de meditação, depois que ele recebeu do Senhor Brahma a incumbência de gerar filhos. Então o Senhor Brahma deu essa incumbência a Kardama Muni e ele então entrou em meditação por 10.000 anos. E nessa meditação
a Suprema Personalidade de Deus em pessoa aparece para ele. Então, isso é importante para a gente poder entender que aqui Kardama Muni está falando com Krishna, está conversando com Krishna. Ele vê Krishna a partir do verso 9, se não me engano, e é descrito como Krishna aparece para ele, como ele se apresenta. E aí, então, Kardama Muni fala este verso, fala esta fala para a Suprema Personalidade de Deus. Vamos pegar pedaço por pedaço deste verso. Olha só. Vossos pés de lótus são o navio que realmente nos ajuda a atravessar o oceano de mundana ignorância. Vamos entender o que é essa mundana ignorância, esse oceano. Isso é sempre muito colocado nos Vedas, mas é interessante a gente sempre estar relembrando. Esse oceano de mundana ignorância é justamente esse ciclo de nascimentos e mortes, esse samsara, que é causada pela nossa ignorância, pela avidya, por a gente não conseguir entender duas questões importantes, que é a principal das ignorâncias. Primeiro, quem é você? Segundo, quem é Deus? Quem é Krishna? E terceiro, qual é a relação que se estabelece entre essa alma e essa suprema personalidade, esse supremo? Então, aqui, Kardama Muni está dizendo justamente isso, que somente pelos vossos pés de lótus, que são o navio, ou seja, que é o meio pelo qual a gente pode ultrapassar essa ignorância e atingir a liberação desse mundo material que a gente vive. Então, é extremamente interessante a gente entender o que Kardama Muni está dizendo para Krishna quando ele vê Krishna, quando ele realmente obtém a graça de poder enxergar a Suprema Personalidade de Deus. O navio, ou seja, nós estamos imersos num mundo de misérias, né? Esse mundo Ashwatan, né? Cheio de misérias e cheio de problemas, né? E a gente está aqui nesse mundo se debatendo nessas misérias, se debatendo nessa ignorância. E somente quando a gente consegue entender quem nós somos e quem é Deus e qual é essa relação que estabelecemos com Ele, que a gente vai conseguir ultrapassar esse oceano de ignorâncias. E Kardama aqui compara os pés de lótus do Senhor com esse navio. Ou seja, somente a gente se agarrando, se rendendo a esses pés de lótus do Senhor é que a gente vai conseguir ultrapassar esse oceano de misérias e lamentações. E como que a gente vai conseguir se refugiar nesses pés de lótus? O que a gente deve fazer para a gente conseguir esse refúgio e essa rendição ao Senhor? Aí, mais uma vez, Prabhupada vem aqui e nos dá as diretrizes, como sempre, né? Somente de uma forma, somente por Bhakti Yoga, que muitas vezes é traduzido só como devoção, mas Prabhupada não traduz só como devoção, Prabhupada traduz como serviço devocional, ou seja,
servindo aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, a gente consegue, então, ultrapassar esse oceano. Mas como deve ser esse serviço? E aqui, Kardama Muni fala: somente as pessoas que perderam a inteligência pelo feitiço da energia ilusória é que adorarão esses pés com vista a alcançar os prazeres dos sentidos. Na Bhagavad Gita, no capítulo 7, verso 16, Krishna fala: ó melhor entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional: o aflito, o que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Então, mas Krishna vai se voltar muito mais para quem? Para quem presta o serviço devocional com desejos materiais, ou àquele que presta o serviço devocional sem desejos materiais, né? Aquele que tem desejos é conhecido como Sakama Bhakti, né? São aqueles que, ainda iludidos por Maya, prestam o serviço querendo coisas em troca. E o Nishkama Bhakti, aquele que presta o serviço sem ter desejo material nenhum, esse atrai mais. Mas Kardama Muni está dizendo aqui que mesmo por pessoas que estão apodrecendo no inferno, ele é tão bondoso que até a elas ele concede a sua misericórdia. Até a elas, a essas pessoas com desejos, ele concede a misericórdia. Em alguma parte da Bhagavad Gita, que eu não me lembro exatamente aonde, também fala que aquele que como é que é? Deixa eu me organizar aqui a coisa. Perdi o rumo da história aqui que eu ia falar. Nishkama, Sakama. Ai, meu Deus. Bom, vamos em frente que em algum momento pode voltar. Então, pela misericórdia do Senhor, por Kripa, esse devoto vai receber. Ah, lembrei. É que muitas vezes, acho que é na parte que fala dos semideuses, adoração aos semideuses. Krishna diz que quando a pessoa quer adorar os semideuses, ele dá fé para essa pessoa. Então, Krishna ajuda essa pessoa. Por quê? Porque é um processo gradativo. Primeiro, a gente serve, bom, se está servindo já é uma grande coisa, mas primeiro a gente serve fazendo esse processo de muitas vezes querer algo em troca, né? Uma vez eu fiz um trabalho, quando eu era ainda psicóloga, num retiro, e nesse trabalho foi pedido pra gente que a gente realmente, com toda a coragem, colocasse no papel todas as coisas que a gente tinha feito na vida sem nenhum desejo de retorno, sem nenhum desejo de ser compensado. Mas nenhum. Não era assim, não, né? E eu, sinceramente, naquela época, bom, hoje já acho que um pouquinho diferente, mas naquela época, sinceramente, eu não conseguia achar nada que eu tivesse feito que fosse absolutamente isento de desejo de retorno. E eu fui procurando. Aí no final de procurar,
Porque assim, sempre tem alguma coisa que a gente ganha em troca, né? Ou é o reconhecimento das pessoas, ou é alguém que nos dá alguma coisa em função daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, acaba que a gente até é difícil não desejar nada, mas esse é o caminho. E eu lembro que no final eu digo assim, eu pensei assim, bom, mas eu trato muito bem o meu cachorro e não tem ninguém vendo que eu tô tratando muito bem o meu cachorro. Então, isso eu faço sem querer retorno. Mas caramba, o meu cachorro retribuía tanto carinho pra mim que realmente, até com ele, não tinha ausência total de desejo de retorno. Então, adorar os pés do Senhor sem ter nenhum desejo de retorno é realmente você ter conseguido transcender os modos da natureza. E você tá além de Maya, né? Você conseguiu não se deixar levar pela ilusão de Maya, como essas grandes almas de Satya Yuga conseguiam, né? Vamos fazer esse exercício, é interessante fazer. De vocês, quem de vocês fez alguma coisa absolutamente, mas assim, absolutamente, sem ter nenhum desejo de retorno em troca? Às vezes eu faço aqui, eu moro aqui na Ecovila Govardhana, e a gente tem muito serviço, a gente faz muita coisa, né? É claro que a gente já tem já entendeu alguma coisa a mais, né? Mas mesmo assim, quando você faz e recebe um agradecimento do seu guru, ou quando você faz e recebe um agradecimento dos devotos, ou você vê o sorriso dos devotos porque você fez aquilo para eles, você fica satisfeito, né? Então, assim, o Marcelo disse aqui, por isso que se diz que o único amor verdadeiro é o amor de mãe, porque não espera retorno nenhum. Exatamente, exatamente. E aí, Marcelo, vem o porquê que eu nunca achei algo que eu tivesse feito absolutamente sem retorno, sem desejo de retorno, porque eu não fui mãe, né? Eu não tive filhos, então eu recebi muito mais das pessoas e afeto do que dei na realidade, eu acho. Então, é forte isso, é forte a gente entender isso. E é forte e ao mesmo tempo é importante para que a gente baixe a bola da gente, sabe? E diminua o nosso egoísmo, diminua o nosso apego, ou seja, diminua o nosso falso ego de acreditar que nós somos grandes personalidades, né? A perda da inteligência, né? É interessante aqui Prabhupada falando sobre isso, acontece quando a alma está confundida por Maya, né? E perde a sua real identidade, que ela é uma alma condicionada, né? E aí, quando ela fica iludida, mas iludida porque ela dá ela faz com que Maya se interponha. Por quê? Porque enquanto a gente está iludido, a gente está se afastando de Krishna. A gente não está conseguindo cada vez mais visualizar esses pés de lótus, né? Visualizar essa força tremenda que é a força de Deus. E não consegue entender que o real propósito da vida é justamente esse serviço amoroso desinteressado ao Senhor. Porque só assim a gente vai aprender a amar. Eu me lembro que em um momento da minha vida, lá em Brasília ainda, quando eu tinha começado no movimento Hare Krishna,
Eu me lembro de um momento em que eu estava cantando japa e eu olhei para Krishna, que eu tinha já um quadro de Krishna na minha casa, e eu falei assim: Krishna, por favor, me ensina a amar. Porque a gente ama com egoísmo. E a gente só aprende a amar com serviço, servindo as pessoas, servindo. E dentro, isso é incrível de Srila Prabhupada, né? É incrível que Srila Prabhupada nos deu a chance de a gente desenvolver isso aqui no Ocidente, algo que estava completamente perdido para nós. E a gente conseguiu, porque ele fez todo o esforço, que a gente conseguiu ter a chance de entender esses aspectos. Marcos Maria Branquinho falou: mesmo os 3 tipos de pessoas que buscam a Krishna têm um interesse, seja o conhecimento, o dinheiro ou a liberação. Pois é. Mas, se a gente consegue trabalhar o desapego, né? Desapego do dinheiro, desapego da liberação, desapego do conhecimento, trabalhar esse desapego faz com que a gente consiga melhorar a nossa situação. Então, eu vou ler novamente esse verso para ver se a gente fixa, realiza na nossa mente, ainda não tão inteligente, ainda não, nosso ser não tão inteligente, vamos tentar fixar esse ensinamento. Vossos pés de lótus são o navio que realmente nos ajuda a atravessar o oceano de mundana ignorância. Somente as pessoas que perderam a inteligência pelo feitiço da energia ilusória é que adorarão esses pés com vistas a alcançar os prazeres dos sentidos, que são triviais. Não só triviais, são temporários. Vai acabar. Tudo isso aqui vai acabar. Esta personagem aqui vai acabar. A personagem que vocês vivem hoje vai acabar. Momentâneos e obteníveis, até mesmo para pessoas que estão apodrecendo no inferno. Contudo, ó meu Senhor, sois tão bondoso que até a elas concedeis vossa misericórdia. Misericórdia sem causa, como os devotos dizem de Krishna. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma colocação a fazer? O que vocês acham? Faltou alguma coisa? Quer dizer, com certeza faltou. Cada vez que eu leio os versos do Bhagavatam, e eu posso ter lido algumas vezes esse mesmo verso, sempre eu acho um detalhe que é incrível. E quando eu leio o significado de Prabhupada, sempre eu acho um detalhe que é incrível e que ajuda a gente, né? Marcelo Magalhães: querer melhorar a própria qualidade do serviço devocional seria um desejo pessoal autêntico, permitido? Seria, porque assim, não tem como a gente não desejar nada, né? A gente tem sentidos, e com sentidos a gente não vai ter jeito de não desejar, né? A gente vai desejar. Só que aí a gente começa a fazer um processo de mudança. É o que, não me lembro o verso, que fala para Andristva, um gosto por algo superior. Quando a gente consegue desenvolver esse gosto por algo superior, os nossos sentidos se voltam para esse desejo superior. E aí a gente vai gradativamente purificando. Haridashana: acredito que já é um bom caminho para a perfeição desejar como retorno o prazer de Krishna pelo serviço devocional do devoto. Eu também, meu querido, eu também acredito. É o caminho, não tem outro caminho, né? Mas é importante a gente enxergar isso e para a gente desenvolver humildade, né? Para a gente desenvolver humildade, acho que é importante. Porque eu conheço pessoas que entraram no movimento e acho que porque entraram no movimento já estão salvas, já fizeram tudo o que tinha que fazer.
E o processo é contínuo, a gente tem sempre estar tentando melhorar, né? Mas sim, eu acredito também que já é um bom caminho. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma colocação? Muito obrigada ao Haridashana, ao Marcelo Magalhães, ao Marcos Maria Branquinho, a ISKCON, a Prabhu Paravioma, a Sundarang. Tem mais alguma coisa aqui? Todas as glórias dos devotos reunidos. Jai, Hare Krishna. Muito obrigado, Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Até a próxima, se Krishna assim o permitir.